Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer nesta noite de 9 de dezembro de 2024, pela tua bondade em nosso meio. Obrigado por esta rica, preciosa oportunidade de estarmos reunidos através deste meio de comunicação, através do qual podemos ministrar a tua palavra, ministrar as aulas da Academia Bíblica Bereia. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos, obrigado pela vida de cada um deles, delas. Obrigado, Deus, pela esta rica oportunidade. Possa teu Espírito vir sobre nós, abrindo as nossas mentes, nossos corações, nos dando a necessária graça para avançarmos, conquistarmos, triunfarmos no poderoso nome de Jesus. Queremos te agradecer também pelos novos alunos, pelos futuros novos alunos que estarão se achegando a este curso médio em teologia. Estamos felizes que o Senhor é bondoso e misericordioso e estará fazendo crescer esse grupo de uma maneira maravilhosa para a tua honra e para a tua glória. Muito obrigado. Oramos agradecidos, te louvamos, te glorificamos, te exaltamos, entregando a classe de hoje, segunda-feira, 9 de dezembro de 2024. A honra e a glória, a majestade, damos a ti agradecidos no maravilhoso nome de Jesus. Amém. E amém. O tempo passa, o tempo voa, mas a poupança Bamerindos não continua numa boa, não. Ela já faliu há muito tempo. Estamos hoje na Uai, terceira. pastor, você sabe disso aí também? Ó, minha irmã, dentro de 5 anos eu farei 70 anos. Eu não estou velhinho, não, mas estou gasto. Já passei por um processo na vida. Pensa no menino que gostava do Bamerindos. Eu tinha duas continhas no Bamerindos, uma poupança e uma conta corrente, né? Quando o Bamerindos furou, eu furei junto com ele. Oh, meu Perdi Deus. tudo. Foi um banco que marcou, né? Uma geração, mas graças a É Deus. verdade. Meus irmãos, estamos na terceira aula da nossa matéria Cartas Paulinas 2. Meu Deus, como o tempo está passando. Terceira aula, meu pai do céu. Nós vamos ter mais uma, tá? O planejado era termos 7 aulas, né? Creio que eu já avisei aos irmãos, então vamos ter mais umazinha só, um total de 8, porque essa é uma matéria muito vasta, muito grande, e eu vou trabalhar com os exercícios já a partir da próxima aula. Então, seria hoje, mas eu quero dar um melhor desenvolvimento à matéria, né, para então a gente encaixar bem na questão dos exercícios. Alguém se lembra aonde nós paramos? Agora eu vou começar a testar vocês. Aonde nós paramos? Eu sei, eu estou aqui com a apostila aberta, marcadinha, exatamente aonde eu parei, mas quero saber quem sabe onde nós paramos. Página 6. Irmão Wilson fala página 6. Vamos lá. Vocês concordam ou não? Vamos lá, se vocês estão caminhando juntinho com o irmão Wilson e comigo. Fechamos a página 6. Concorda ou não? Olha lá, irmão Agrimar. Irmão Agrimar, o dedo dele, ele já nasceu, acho que quando ele saiu do ventre, com todo o respeito da mãe dele, já saiu assim, ó. Deve ter dado uma grande tribulação para a mãe dele. Ele nasceu já com a convicção dos dois dedos levantados. Não sei o irmão Robson, mas o irmão Agrimar está deixando bem claro, né? Isso é bom, né? Quando a pessoa tem essa convicção, a gente gosta de andar com gente que tem essa segurança. Exatamente. Nós fechamos então a página 6, então vamos hoje entrar na página 7, que é lição 3, a Pastor, se eu epístola não estou aos... enganado, a página 6 não foi fechada, não. Não, olha, e vocês concordaram comigo, só o irmão Wilson agora que passou a tesourinha. Olha só, vocês têm que estar mais ligados, gente, olha só. Eu só estou ouvindo, né? Tá todo mundo concordando comigo, mas o irmão Wilson chegou lá e passou a tesourinha. Não, nós não terminamos. Nós estávamos para entrar na página 6. Fechamos a 5. Lembra-se daquele É. quadrinho? Vamos lá rapidinho na página 5. Na página 5 aprendemos a estrutura de ambas as cartas. Lembram-se, nós já fizemos a comparação entre Efésios e Colossenses, afirmando que ambas as cartas possuem muitas semelhanças. Boa noite, pai do seu irmão Eni Abreu. Não é para qualquer um ter irmã Eni conosco. A irmã Eni está nos acompanhando já há algum tempo, né? Dá Isso quer dizer que a licença. irmã Eni
Mãe não se enjoa da escola Bereia. Meu Deus. Mas que Deus continue abençoando, sustentando a sua célula, né? Igual o pastor Darlete. Pastor Darlete foi e voltou, foi e voltou. Isso quer dizer o seguinte: ela não vai desgarrar da gente, graças a Deus. Tanto que, se Deus quiser, no ano que vem, pastora Darlete e alguns irmãos vão estar aí, junto com o irmão Wilson, fazendo aí uma formatura bonita do curso médio em Massachusetts, né? Já quero adiantar, que já falei isso agora, horinha há pouco, repito, não me canso. Ontem tivemos uma linda formatura na cidade de Waterbury, em Connecticut, grupos de irmãos do básico, do médio e do bacharel. Vou, inclusive, entre amanhã e segunda-feira, postar as fotos, né? E vocês vão se alegrar. Já vi por fé. Vocês lá, bonitinho, vestidos, já vi irmão Agrimar, já vi irmão Robson, já vi irmão Renato, dando um sorriso que dá 3 voltas na cabeça. Já vi a pastora Darlete, já vi a irmã Enis, já vi todos vocês, né? Por fé, nesta formatura que, se Deus quiser, teremos. Breve, 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 né? A primeira delas vai ser provavelmente entre abril e junho. Eu quero tentar fazer 2 em 2025 em Massachusetts, se Deus assim nos ajudar. Muito bem, vamos então entrar na página 6, porque a página 5 já fechamos. Página 6, as epístolas enviadas juntas. Poucos de nós sabemos disso, né? Que a epístola de Colossenses, ou aos Colossenses, e a epístola de Filemon, elas foram enviadas juntinhas. Olhem, interessante, poucos de nós sabemos disso. E sabe por que poucos de nós? Porque muitas das vezes não prestamos atenção na leitura dos textos. É isso que eu vou bater bastante aqui na tecla, que os irmãos, quando estiverem lendo ou relendo os pontos das nossas lições, tanto aqui interagidas, né, virtuais, como você também estiver revendo a apostila, por isso que eu pedi que vocês lessem a apostila e conferissem com os textos bíblicos, né? Isso, está lá, irmão Robson. Olha, fez um colorido ali que dá inveja a qualquer arco-íris no céu. O irmão Robson trouxe o arco-íris do céu para a terra, né? Siga o exemplo do seu irmão Agrimar. Seu irmão puxou o arco-íris lá de cima e puxou para a terra, querendo dizer o seguinte: eu não perco nada, nenhum detalhe, né? Isso é muito interessante e muito bom quando a gente faz aquelas marcações, né? Porque ajuda a relembrarmos aquilo que estamos lendo. Convido vocês a abrirem a carta aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4. Nós vamos tomar um tempinho em cima deste capítulo 4 aos Colossenses. Vou esperar um minutinho para você então abrir a sua Bíblia em capítulo 4 aos Colossenses. Perfeito. Capítulo 4 aos Colossenses, versículos do 7 ao 9. Preste atenção nessa leitura aqui, ó. É muitíssimo interessante. Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console o vosso coração. Versículo 9. Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Se você continuar lendo até o finalzinho do capítulo 4, você vai entender que as cartas enviadas aos Colossenses, olha que interessante, e a Filemon, foram enviadas juntas, no mesmo pacote, ao mesmo tempo. Alguém sabia disso? Acredito que não, porque a gente tem que ler com muita atenção, e lendo com atenção chegamos a essa conclusão, porque na maioria das vezes as cartas de Paulo elas eram enviadas de forma individualizada, separada. Mas aqui temos essa exceção, muito curiosa, né? As duas juntinhas, enviadas pelas mãos de 2 personagens, Tíquico e Onésimo, que foi aquele escravo, né?
por quem Paulo intercedeu, porque Onésimo havia roubado a Filemão. Lembra-se disso? Alguém se lembra da história de Filemão? Né? Esse escravo, Onésimo, havia roubado seu patrão, e aí Paulo entra na história para fazer a mediação, a intercessão. Perdoa o teu escravo, homem. Ganha ele para Cristo, e foi o que aconteceu. Perdoou, ganhou para Cristo e se tornou um fiel amigo de Filemão, um fiel amigo de Tíquico e um fiel discípulo de Jesus Cristo e também do apóstolo Paulo. Agora vemos aqui as evidências. Quais as evidências? Já falamos, né? Se você ler o capítulo 4, você vai encontrar com clareza as evidências que nos dão apoio para fazer essa afirmação, que as cartas de Colossenses e Filemão chegaram juntas ou foram enviadas juntas. Temos aqui as 3 evidências. Primeira evidência, eis aqui algumas evidências. Número 1. As pessoas enviando saudações nas 2 cartas são as mesmas, exceto por Jesus o Justo. Ué, teve outro Jesus na história? O nome Jesus era muito comum nos tempos do Novo Testamento. Deixo bem claro isso aqui. O nome Jesus era muito comum nos tempos do Novo Testamento. É como fosse José, como fosse João, como fosse Maria. Então são nomes muito comuns no seio da comunidade judaica, né? A diferença é que o nome do nosso Salvador é Jesus o Cristo, né? Jesus o ungido, ou o Salvador ungido. Mas entrou um Jesus justo aí, né? Jesus o justo, que parece que dá a entender que é o nosso Salvador, mas não é não. Olha o que dizem Colossenses 4:11. Colossenses 4:11 assim nos diz: E Jesus chamado justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Então, os autores que carregaram, levaram as cartas de Colossenses e Filemão definitivamente foram Tíquico e Onésimo, as mesmas, com exceção de Jesus o Justo. Outra evidência está aqui, número 2. Paulo e Timóteo assinam a autoria em ambas as cartas. Outra coisa que pouca gente sabia disso. São as 2 cartas paulinas, as 2 únicas, que tiveram assinatura de 2 autores. Olha só, Paulo assina com Timóteo, Colossenses 1:1. Vamos lá, Colossenses 1:1, para tirar essa prova dos 9. Pastor, só tem certeza? Absoluta. Olha lá, Colossenses 1:1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Esta introdução deixa claro, não é, talvez não imediatamente ao nosso entendimento, mas que Paulo e Timóteo são os autores juntos da carta aos Colossenses. Anotou aí? Então, das cartas de Paulo, somente 2 cartas ou 2 epístolas tiveram 2 autores ao mesmo tempo. Olha só, não que Colossenses e Filemão, ok, não fossem cartas paulinas. Sim, foram e são, com a diferença que são as 2 únicas cartas paulinas que tiveram um segundo autor. E este segundo autor foi quem? Timóteo. Isso tem que ser anotado em algum lugar. Bom, você pode fazer um highlight aí e até fazer uma pequena observação. Somente Colossenses e Filemão possuem 2 autores, ou como se você quiser, pode colocar um autor e um coautor, né? O autor principal, sem dúvida, Paulo, e o coautor, Filemão. Falando em Filemão, vamos em Filemão,
versículo 1, ou versículo 1. Lembre-se que Filemão não tem capítulos. Cuidado em cair nesse probleminha de dizer capítulo 1 ou capítulo 1 de Filemão, porque Filemão não tem capítulos. Vamos então à carta de Paulo a Filemão. Filemão está bem escondidinho lá dentro da Bíblia, né? Lá dentro do cânon do Novo Testamento. Dá até um pouquinho de dificuldade se você não tiver habilidade de identificar Filemão. Para quem está perdido, Filemão está depois de Tito e antes de Hebreus. Então, vai lá, depois de Tito e antes da carta aos Hebreus. Filemão, acompanhe-me, por favor. 1. Filemão, versículo 1. Filemão, a semelhança da epístola a Judas, tem 25 versículos. Não é coincidência, não. É algo matemático. Tanto Filemão como Judas possuem 25 versículos. Versículo 1, Filemão, diz assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo. Perceberam? Ao amado Filemão, nosso cooperador. Então temos aí a segunda epístola de Paulo, escrita por dois autores. Interessantíssimo, né? Pega aí o seu irmão com essa pergunta, chega lá na igreja aí. Quais são as duas cartas de Paulo que tiveram dois autores? Tá? Nosso querido irmão Agrimar pode pegar aí os seus irmãos e deixar de jeito. Fale comigo, irmã Eni. Ô, pastor, mas lá em Filipenses 1 também fala praticamente a mesma coisa que Colossenses. É o que eu acabei de falar. Olha, vamos lá em Filipenses de novo? Vamos lá em Filipenses para a gente tirar essa dúvida? Mas nós não lemos por Colossenses 1 antes de Filemão? Não, presta atenção. Nós lemos Colossenses 4:11, mas não Filipenses. A senhora falou Filipenses. Me Filipenses não. perdoa, eu buguei aqui. A senhora voou um pouquinho. Tá certinho, Não, pastor, perdoa. não, irmã Eni pegou o Concorde no meio do caminho. Cruzou rapidamente os céus, né? Aí nós ficamos perdidos, velho. Irmã Eni pegou o Não, avião agora o alto. ditado não é assim mais, não. Agora é buguei. A pessoa, quando dá essa sonceira que eu dei agora, bugou. Rapaz, Isso é deixa quieto. novo. Na Inglaterra, bugar é uma outra coisa, né? Bugar Pois é. tá sobrecarregado, tá drogado. A senhora não tá drogada, meu Deus. Na Inglaterra, bugar tá cheio da marihuana. Deixa quieto, passa a borracha. Essa de bugou para mim não encaixou. Então, irmão. Ai, Jesus, vamos lá. Terceira evidência que somente. Tá bom, irmãos? Chega na sua igreja amanhã e diz, ó, assim, com carinho. Você sabe, meu irmão, quais são as duas cartas de Paulo que tiveram dois autores? Vamos ficar assim, ó. Não sabe responder. Não faz isso. Se alguém responder, dê uma Bíblia de estudo de presente. Porque tem que ser um bom estudante da Bíblia para responder essa pergunta. Faça isso. Faça essa prova. Chega lá com jeitinho. Você sabia que existem duas cartas de Paulo que tiveram dois autores ao mesmo tempo? Vão ficar assustados, vão pensar que você está mentindo, está brincando, está zoando. Faça a pergunta. Ninguém vai conseguir responder, porque a maioria não presta atenção na leitura dos textos. Uma coisa é você ler, entendeu? E outra coisa é você observar os detalhes daquilo que você está lendo. Quando você observa os detalhes daquilo que está lendo, aí você descobre essas particularidades, perfeito? Terceira evidência que Colossenses e Filemão foram escritos por dois autores diferentes. Está ali a terceira evidência. Arquipo é lembrado e saudado em ambas as cartas. Alguns dizem Arquipo. Não tem um acento no ar, calma, deveria pela gramática da língua portuguesa, mas o grego pronuncia Arquipo, né? Porque o prefixo grego é arque. Arque quer dizer grande, maioral. Então, por uma regra do grego, se pronuncia a sílaba tônica, não é?
Eu já vi pastores dizer arquipo, mas cadê o i? O acento no i? O arquipó, cadê o acento no o? Então, não é nem arquipo nem arquipó. Então, pela gramática grega, arquipo. Então, arquipo é lembrado e saudado em ambas as cartas. Colossenses 4,17. Vamos a Colossenses 4,17, ainda no capítulo 4. Dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Isto é Colossenses 4,17. Agora, Filipenses, versículo 2. Filemão, perdão, estou com Filipenses na cabeça. Filemão, versículo 2. E a nossa irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em tua casa. Isso quer dizer que Arquipo tinha uma igreja na sua casa. Lembra-se disso, irmãs, esses detalhezinhos. Era muito comum naqueles tempos do apóstolo Paulo a igreja estar se reunindo nas casas. Havia, claro, o templo de Jerusalém, não os templos. Se você olha lá em Atos dos Apóstolos, você não vai ler nenhuma menção no plural, templos, mas você vai ler no singular, templo. Por quê? Porque está se referindo ao templo de Jerusalém, que foi destruído pelos romanos em 70 depois de Cristo. Só a partir do século II depois de Cristo, perto dos anos 210, 215, 220, que começa o hábito de se levantar em templos para o povo se congregar. Mas até então o povo não se congregava em templos, senão em dezenas e centenas de casas espalhadas, aonde havia, não é, um ponto de, como chamamos no Brasil, um ponto de pregação. Não é? Quando Paulo, por exemplo, evangelizou toda aquela região da Ásia Menor, que é a atual Turquia, Itália e Grécia, as cidades possuíam casas, né? Várias casas em Corinto, em Troas, em Filipo, em Colossa, em Atenas, mas ali não havia templos como hoje, né? Em cada cidade do mundo há um templo no qual se congregam os irmãos em Cristo de várias denominações e igrejas. Haviam casas. Então eram, às vezes, dezenas até centenas de casas numa cidade ou numa região de cidades, correto? Mas só a partir do segundo século depois de Cristo, aí sim começam a serem divulgados ou construídos os templos. Mas vamos lá. A epístola posterior, que quer dizer a epístola que vem em seguida, aí sim, é a epístola aos Filipenses. Lembra-se que a epístola aos Filipenses, ela foi dirigida aos irmãos que estavam se congregando na cidade de Filipos, no norte da Grécia. Na verdade, fronteira com Grécia, Macedônia. Na verdade, ela era, na época, mais uma cidade da Macedônia do que da Grécia. Se você pega um mapinha, né? Eu até fiquei de postar um mapa, mas vou postá-lo essa semana sem falta. Você vai descobrir que Grécia e Macedônia estavam muito coladinhas na parte norte, né? A Grécia ela dominava mais do centro para o sul, na chamada Península dos Balcãs, que entra um pouco para o Mar Egeu e um pouco para dentro do Mar Mediterrâneo. Mas esta área que agora estamos aqui nos referindo é a parte norte da Península dos Balcãs, tocando, né, exatamente a divisa com a Grécia e a Macedônia. E aí onde estava localizada a cidade de Filipos e dirigida a esta carta em particular, a carta aos Filipenses. Está aqui na nossa apostila, o que parece a epístola aos Filipenses foi a última da prisão a ser escrita. E quais são as evidências sugeridas para que entendamos que esta
foi a última epístola a ser escrita. Temos aqui 4 evidências. Número 1, as cadeias de Paulo já estão largamente conhecidas. Filipenses 1, 13 e 14. Vamos lá? Filipenses 1, 13 e 14. Filipenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Preste atenção, como é interessante isso aqui. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente sem temor. Lembra-se que eu falei na aula passada ou na aula retrasada sobre a guarda pretoriana? Quem se lembra? Quem se lembra? O que é ou o que era a guarda pretoriana? Vamos lá. Alguém aí que está com uma memória muito melhor do que a minha, ou tão melhor do que do irmão Renato, do irmão Agrimar, ou do irmão Wilson. E a minha memória já não está legal. E que era a guarda pretoriana? Lembra-se que o irmão Zandro, que é aquele que dá todas as respostas, não está aqui hoje. Então alguém aqui vai ter que fazer o papel do irmão Zandro. O irmão Zandro vai achar graça quando assistir esse vídeo, né? Eu não estava em sala de aula, então ninguém respondeu. Não, não. Mas o espírito dele que está nele é o mesmo que está aqui com vocês, o Espírito Santo. Então ele vai fazer lembrar vocês tudo quanto vocês ouviram e estudaram. Eu sei que ir lá no Google é fácil, né? Você vai lá no Google, já tem a resposta. Guarda pretoriana, né? Tem aqueles irmãozinhos que falam com o Google. Google, guarda pretoriana. O que é? Aí tá respondendo. Tem um aluno que ele é uma graça, né? Ele é muito simples na terça-feira, né? Os alunos caem na risada, né? Quando a gente faz uma pergunta, ele tá lá com o celularzinho dele pequenininho, né? Hugo, me dá uma resposta aqui, por favor. Querendo dizer, disfarçando, mas tá todo mundo vendo e vindo. E aí o pessoal começa a rir, né? Ele nem disfarça, nem abaixa o celular, ele coloca na mala, na boca, diante da câmera. Eu falei, isso chama-se simplicidade. Mas vamos lá, guarda pretoriana. Alguém se lembra? Guarda pretoriana é uma guarda de elite que guardava o rei. Guardava os imperadores naquela época, né? Porque Roma era Isso, imperador, né? rei não, os imperadores. Imperador, Isto. É importante ressaltar que o Império, na Roma, passou por também um período de reinado. Se você não sabe, Roma também teve reis, mas não no tempo das cartas de Paulo. Não, nas cartas de Paulo eram os imperadores. Então a guarda pretoriana, se quiser anotar em algum lugar para não esquecer de novo, era a guarda de elite, era um conjunto de centuriões que protegiam o imperador, os imperadores romanos. Eles eram tão poderosos que eles tinham o poder de colocar e descolocar imperadores. Eles colocavam e depunham imperadores, tanto que vários da guarda pretoriana mataram e assassinaram um número grande de imperadores, né? Calígula, por exemplo, um dos mais perversos e depravados imperadores romanos, ele foi morto pela guarda pretoriana. Cláudio também foi morto pela guarda pretoriana. Tantos imperadores, se você fizer uma pesquisa detalhada, foram mortos pela guarda pretoriana, e a mesma guarda pretoriana levantava um novo imperador ou um novo sucessor, como Galba, Vitélio, né? E outros foram também levantados pela guarda pretoriana. Tecnicamente falando, isso aqui é importante. Quem levantava ou confirmava um novo imperador era o Senado romano. Mas a guarda pretoriana tinha uma força enorme, que muitas das vezes se igualava ao poder do Senado, né? O Senado era o que conhecemos hoje, o Congresso Nacional, que controla os passos do presidente de uma república, né? Como no Brasil, né? O Congresso Nacional controla os passos do presidente da República, né? Porque o nosso país é um sistema presidencialista. Mas no Império Romano se funcionava alguma coisa parecida, salvo alguns imperadores que agiam como ditadores. Mas não vamos entrar nesses pormenores agora. Somente para você ter uma ideia dentro do texto que estamos aqui mencionando. Então, as cadeias de Paulo, conforme acabamos de ler, já eram muito conhecidas, incluindo pela própria guarda pretoriana.
2, tempo suficiente para que a igreja em Filipos pudesse enviar Epafrodito a Paulo. 3, Epafrodito adoece, se recupera e volta para casa. Filipenses 4:26. Tem um errinho aí, né, pastor? Sim, aqui foi um erro. Confesso que sim. Deixa eu É ver qual foi de 2:28 a 30, né? de 2:28 a 30. 2 ou 4? Deixa eu ver aqui. Acho que é 2:28 a 30. Isso, 2:28 a 30. Corrija, por favor. Obrigado, irmão Wilson. Filipenses 2:28 ao 30, ao invés de 4:26, 2:28 ao 30. Eu sabia que em uma dessas páginas eu havia digitado algo com muita rapidez. É normal que a gente. Capítulo 4 só vai até o 23, o versículo, não o 26. Então, de 23 ao 30. 2:23 ao 30. Uhum. 2:23 ao 30. Corrigindo então. 2:23 ao 30. Muito obrigado, irmão Wilson. Por isso que sempre é bom ter aqueles alunos que têm o chamado olhômetro. Porque nós cometemos erros, né? Porque é muita coisa que a gente digita, escreve, e é normal, mesmo fazendo 2, 3 revisões, tem aquelas coisinhas que passam um tanto desapercebidas, sobretudo porque a gente trabalha às vezes, não sempre de madrugada também digitalizando. O capítulo 4 também só Filipenses tem 23 versículos. também a gente trabalha também por dedução, né? Por lógica, pela questão da métrica do próprio capítulo. Filipenses capítulo 2, verso 23 ao 30. De sorte que espero enviá-lo a vós logo que tenha provido a meus negócios. 24. Mas confio no Senhor que também eu mesmo em breve irei ter convosco. 25. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão, e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. 26. Porque eu tinha muitas saudades de todos vós, e estava muito angustiado que tivesses ouvido que ele estivera doente. 27. E de fato esteve doente quase à morte, mas Deus se apiadou dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. 28. Por isso, vou-lo enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. 29. Recebei-o, pois, no Senhor com todo gozo e tende-o em honra. E, finalmente, o 30. Porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida para suprir comigo a falta do vosso serviço. Então vocês observem que esses versículos que acabamos de ler fazem uma alusão carinhosa, preocupante e muito considerativa à pessoa de Epafrodito, ou seja, Epafrodito foi um cooperador de peso, de muito peso, ali para o apóstolo Paulo na igreja em Filipos. E número 4, nesta altura, Lucas já parece não estar com Paulo. Interessante que Lucas sai do cenário. Até a carta aos Colossenses, Lucas é mencionado, mas quando entra na carta aos Filipenses, Lucas já sai de cena, né? Porque definitivamente Lucas, vamos assim dizer, é o último dos cooperadores que vamos dizer, deixar patente os últimos momentos da vida do apóstolo Paulo, né? Lucas o acompanhou em toda uma longa trajetória, mas na última das epístolas em prisão, realmente ele sai de cena. Alguém me pergunta, por quê? Não se sabe. Provavelmente as circunstâncias do momento, a pressão do momento, as perseguições que estavam sendo deflagradas, né, que eram muitas contra os cristãos, podem ser as causas que tenham afastado ou afugentado a companhia de Lucas junto de Paulo, exatamente numa hora crítica que foi da última epístola em prisão. Entrando agora na página 7, a Epístola aos Efésios, lição 3. Página 7, a Epístola
aos Efésios. Deixa eu dar uma sugestão para vocês. Eu tive um problema no meu computador para configurar as páginas dessa apostila. Se vocês observarem, os números ficaram lá embaixo e bem apertadinho. Então, uma sugestão: pegue a sua apostila, vai dar um pouquinho de trabalho, mas vai lhe ajudar. Faça isso que eu estou fazendo aqui agora, ó. Numera manualmente lá no cantinho. Aí dessa forma você não perde. Numera lá em cima, ó. Coloca lá em cima aqui, ó, página 6, 7, 8, porque eu tive dificuldade na chamada tabulação, né? Porque eu estava aqui usando um programa diferente, e aí, como diz o brasileiro carioca, deu ruim, e aí A para minha já vem numerada corretamente, pastor. Lá em cima. mas algumas não vieram, A minha As está que não, numerada correta. mas as que não vieram, só para facilitar a localização, porque algumas a localização ficou lá embaixo, escondidinha, bem lá embaixo. Então, para ficar mais visível, sugiro que você repita a numeração. Estão vendo aqui, ó, na parte de cima. Só repetir, ainda que ela possa estar numerada corretamente lá embaixo, mas para ajudar a visualização, numera em cima. E aí vai ser mais fácil, certo? Algumas sim, a maioria estão bem numeradas, mas ela está escondida lá embaixo. Porque com o fechamento da apostila você não enxerga qual é a página. Porque a brochura, né, quando faz isso aqui, ela oculta a numeração. Então, só para facilitar a localização. Página 7, então. A Epístola aos Efésios, que traz um assunto profundo. Que epístola maravilhosa! As insondáveis riquezas de Cristo. Não poderíamos deixar de falar da sua cidade, a cidade de Éfeso. Separamos 3 coisas importantes que pouca gente sabe. Primeiro, a cidade mais importante da Ásia Menor, capital da província romana da Ásia e a 4ª do Império Romano. Então, o Império Romano tinha 4 importantes cidades. A primeira delas, sem dúvida, era Roma. Segunda, Corinto. A terceira, Atenas. E a 4ª, Éfeso. Então, Éfeso era a 4ª, ou foi a 4ª mais importante cidade do Império Romano. Letra B, localizada na costa ocidental da Ásia Menor, entre Mileto ao sul e Esmirna ao norte. Para quem não sabe, Éfeso hoje ocupa um país da Europa, Ásia, chamada Turquia, tá? Turquia. Eu vou fazer a postagem essa semana do mapinha que eu fiquei prometido em enviar a vocês e não fiz, mas vocês vão localizar, né, no mapa a atual Turquia. É um país lindo, 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 lindo demais. Tem muita história. Quando você viaja na Turquia, você viaja numa verdadeira máquina do tempo. É uma coisa fantástica. Está tudo muito conservado, muito. É uma cidade de mais de 3.500 anos de existência, dos quais mais de 2.500 voltados para a história bíblica e, sobretudo, dentro do Novo Testamento. Letra C, grande centro comercial, político e religioso. Por que religioso? Foi lá, de acordo com Atos dos Apóstolos, que os adoradores à deusa Artemis, ou Diana, protestaram. Por quê? Porque Paulo estava evangelizando Éfeso. Éfeso era um centro de muita adoração a esta deusa pagã chamada Diana dos Efésios. Esta deusa era considerada a deusa da fertilidade, porque ela é representada por uma mulher alta, esguia, mas tendo mais de 200 seios. Uau! Então, porque os seios representavam o que? A fertilidade. Pensa, é uma coisa meio louca, né? A mulher normalmente tem 2, mas a imagem, a estátua de Diana dos Efésios, faltavam mais de 200, assim, todos enfileirados. Pareciam bagos de uvas, uma coisa interessante. E era uma deusa cujo comércio das esculturas dava muito dinheiro, mas muito dinheiro. Chega lá, Paulo evangeliza, muitos dos comerciantes que vendiam essas imagens entraram em bancarrota, ou seja,
seu negócio foi pro buraco. Por quê? Porque os adoradores, os adeptos, os seguidores de Diana dos Efésios estavam se convertendo a Cristo, ao Evangelho. E aí, claro, naturalmente estava abandonando o uso e a compra dessas estátuas. Seria como hoje, por exemplo, você fosse a famosa cidade de Aparecida do Norte, ali no estado de São Paulo, no Brasil. Quantos de vocês já ouviram falar de Aparecida do Norte? Não sei se alguém aqui foi católico, né? Mas quem já foi católico? Eu nunca fui católico. Tá ali o irmão Robson que já foi católico. Eu nunca fui católico, mas já fui 2 vezes, por questão de visita para pesquisas, né? Porque eu sou um pesquisador, eu sou um historiador, então, por estranho que pareça, eu tenho que entrar em quase em todos os lugares mais estranhos que geralmente um crente não entra. E eu entrei 2 vezes, né, naquele templo de Aparecida do Norte. Irmãos, é uma idolatria a todo custo. É venda de imagem para cá, imagem para lá. É uma Babel de comércio. Não é apenas um centro religioso, mas é um comércio pesado. Vamos imaginar que Deus usa o irmão Wilson. É só com uma imaginação. Quem sabe pode isso acontecer, né? O irmão Wilson cai lá em Aparecida do Norte, começa a pregar o evangelho, o povo começa a se converter. Sabe o BO que ia dar para o irmão Wilson? Iam dar uma coça no irmão Wilson, porque os vendedores de imagem de Aparecida do Norte iam falir. Porque o povo se convertendo, iam quebrar as imagens, iam jogar fora as imagens, ia dar um prejuízo enorme para os vendedores. O irmão Wilson ia sair corrido lá na base da chicotada e da pedrada. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo, não é? O apóstolo Paulo chegou lá, pregou, se converteu, e os vendedores das imagens se enfureceram. E o povo também, porque o povo estava ceguinho. Eu nunca apanhei, não, pastor, mas já perdi amizade por causa disso. Então, meu irmão, o irmão está no caminho. Verdade crua e nua. Então, o irmão está no caminho. Se vocês se lembram lá em Atos dos Apóstolos, houve um momento que os adoradores de Diana ficaram tão revoltados pela perda da lucratividade dos vendedores de imagens, que começaram a gritar em alta voz: "Viva Diana dos Efésios! Viva Diana dos Efésios!" Alguém se lembra desse texto lá em Atos dos Apóstolos? Começaram a gritar desesperadamente, porque eles perderam grande parte da lucratividade. Paulo, voltando aqui à apostila, reconhecendo a importância estratégica, permaneceu ali 3 anos. Que lindo! Até que todos os habitantes da Ásia, isto é, da atual Turquia, ouvissem o Evangelho. Vamos ler esse texto, vale a pena. Atos 19:10. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, versículo de número 10. Quero ler o 8, 9 e 10 para a gente entender o contexto. Atos 19, 8, 9 e 10. Atos 19, 8, 9 e 10. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Versículo 9. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e se separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E eu incluo o versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Se você leu direitinho o texto, o somatório do tempo que Paulo esteve ali em Éfeso foram de 3 anos, ainda que o versículo 8 fala de 3 meses, né? O versículo 10 fala de 2 anos,
mas o tempo que transcorreu, o tempo total, foram 3 anos. Mas por que Lucas, que escreveu essa narrativa, ele decidiu dividir a contagem do tempo? Que era o costume da época não fazer uma contagem linear, assim, seguida, sequencial, mas alternada, deixando brechas de tempo ou de contagem de tempo no meio do caminho, né? Então, quando você lê o contexto, que é todo o capítulo 19, aí você descobre que o total de tempo que Paulo tomou ali em Éfeso foram de 3 anos. Mas o que mais me surpreende, o que mais me impressiona, que nesses 3 anos, Paulo levou com que todos ouvissem o Evangelho. Se você, quando for ver o mapinha, vai ver que a atual Turquia ou Ásia Menor era 3 vezes maior que o estado do atual Texas, aqui nos Estados Unidos. Então, o Texas já é um estado grandíssimo. Imagine Paulo evangelizando 3 Texas em 3 anos. Tremendo, né? E todos ali, todos, sem exceção, ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Quero chamar a atenção aqui do versículo 9. Tem um detalhezinho aqui que poucos prestem atenção, ó. Mas como alguns deles, Atos 19, 9, mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão. Que coisa diferente encontramos aqui na palavra caminho? Não tem algo diferente aí na sua Bíblia? Tem algo diferente aí nessa palavra caminho. Não sei se você está conseguindo enxergar. Um C maiúsculo. C maiúsculo está se referindo a Jesus, aos cristãos. Olha que interessante, porque até então aqui os cristãos, não, os discípulos de Jesus não eram chamados de cristãos, mas os seguidores do caminho. Muito interessante. Então anote isso aí, né? A palavra caminho aqui está se referindo aos discípulos de Jesus Cristo, aos crentes. Mas até aqui eles não eram ainda chamados ou conhecidos como cristãos. Vamos conhecer então a igreja em Éfeso. Durante a segunda viagem missionária, está ali na apostila, Paulo visitou ligeiramente Éfeso, deixando ali a Priscila e Áquila. Foi um casal de grande valor, de grande importância. Segundo Atos 18, 21. Letra B. Durante a terceira viagem missionária, Paulo retorna a Éfeso e começa um trabalho de pregação e ensino sistemático, que dura 3 anos. Inicia confirmando a fé de 12 discípulos, que só conheciam o batismo de João. Muito interessante. Aquele povo ali daquela região de Éfeso só conhecia o batismo de João. Quer dizer que o evangelho de Cristo ainda não havia alcançado aquelas terras de Éfeso. Por isso que eles estavam limitados a terem apenas o conhecimento do batismo de João. Mas a partir do momento que Paulo chega ali, evangeliza, fala do evangelho de Cristo, então eles têm uma experiência nova, uma experiência com o Espírito Santo, né? Uma experiência de salvação, uma experiência que os leva a uma dimensão maravilhosa. Letra C. Prega na sinagoga, preste atenção, ó, por 3 meses. Preste atenção que, como eu já falei, no livro de Atos só se menciona poucas vezes, se não me engano 2 vezes, a palavra templo. E está no singular, templo, não templos. Repito aquilo que eu falei agora há pouco. Os templos ainda não eram comuns, nos quais a igreja se reunia. A igreja se reunia nas casas. Nas casas. Depois do 2º século depois de Cristo, aí os templos começam a ser um método comum de serem construídos esses edifícios para abrigar aos feligreses, aos servos de Cristo. Fora do templo existia algo muito comum, que o povo se reunia
não necessariamente para adorar e louvar a Deus, mas para ensinar a palavra, na verdade, a Torá, o Antigo Testamento. E esse local era chamado de sinagoga. Preste atenção, sinagoga não era local de louvor e adoração, não. Sinagoga era o local do ensino do Antigo Testamento ao povo judeu. Então era muito comum, sim, existirem várias sinagogas espalhadas pelo Império Romano. Havia sinagogas em Corinto, havia sinagogas em Colosso, havia sinagogas em Éfeso, havia sinagogas em Antioquia, havia sinagogas em Roma, havia sinagogas em Atenas. Eram mais de uma, duas, três sinagogas. Era muito comum. Hoje em dia, o templo não existe, porque os romanos o destruíram no ano 70 depois de Cristo. Este templo era usado pelos judeus para louvor, adoração e apresentação de sacrifícios. Lembra-se dos sacrifícios do Antigo Testamento que eram feitos no tabernáculo? Aí eles passaram para dentro do templo. Mas o templo foi destruído pelos romanos, não é? 2 vezes. Uma vez pelos babilônios em 586 a.C. e depois pelos romanos no ano 70. E até hoje o templo judeu não existe. Ou seja, um judeu hoje não pode apresentar sacrifícios em uma sinagoga, senão somente, unicamente no templo. Mas o templo está para ser levantado, que será o templo da tribulação, através de um acordo de paz que será celebrado pelo anticristo entre árabes e israelenses. E esse momento está aceleradíssimo. Pode acontecer a qualquer momento. Qualquer momento nesse andamento dessa guerra que estamos aí vendo entre Israel, Hamas e Hezbollah, um desses dias aí, eu e você vamos acordar com uma grande surpresa, né? Ou ver uma notícia que vai deixar todos abalados. O homem promovendo o aperto de mão entre árabes e israelenses e dando a permissão da reconstrução do terceiro templo judaico. Quem será esse homem? O anticristo. Como é que é, pastor? A igreja vai conhecer o anticristo 100%. Isso não quer dizer necessariamente que a igreja vai experimentar e viver a grande tribulação. Cuidado, há uma diferença da manifestação do anticristo e da revelação do seu governo. São 2 coisas que têm que ser bem separadas, né? Que a gente vai estudar isso numa matéria, alguns de vocês, né? Bom, essa matéria já foi estudada lá no básico, mas eu estou pensando seriamente em trazer uma palhinha bem curta em uma outra matéria que eu vou tentar acoplar essa parte de escatologia, que é sempre importante relembrar o que já foi estudado. Eu creio que todos vocês aqui já passaram pela matéria de escatologia, mas a gente, em uma das matérias que vão vir pela frente ainda, do médio em teologia, nós vamos colocar uma pequena palhinha, né, que possa ser acoplada para falar um pouquinho, só um pouquinho, uma aula pelo menos, sobre este assunto, né? Porque, queira ou não, é um assunto que mexe não apenas com a nossa mente e nossos corações, mas mexe com a estrutura de todo o evangelho, porque aponta para a principal e mais importante promessa de Deus para a sua igreja, que é a segunda vinda de Jesus. Por isso que eu estou dando essa ênfase na questão da sinagoga, para você entender que sinagoga e templo são instituições totalmente diferentes. Letra C, repito aqui. Paulo prega na sinagoga por 3 meses com relativo sucesso, separou os discípulos e depois mudou o ponto de pregação para a escola de Tirano. Letra D. Apesar de um início tímido, se tornou um trabalho de muito sucesso. Milagres incríveis foram operados. Muitos efésios, gregos e judeus se converteram. E toda a Ásia, ou seja, a Turquia, a atual Turquia, ouviu o evangelho. Atos 19:10. Mas também houve oposição forte do inimigo. Isso lemos lá em Atos 19:23 ao 40. Olha o esquema do trabalho na cidade de Éfeso. Proclamação, está lá na letra E. Intervenção divina, conversão e exaltação.
Vamos lá então, agora isso aqui só foi uma rápida, pequena introdução da Epístola aos Efésios. Autor, apóstolo Paulo. Não temos uma gota de dúvida que o autor desta epístola foi Paulo apóstolo. Destinatários, aí a pergunta. Aos Efésios, vamos a 4 situações. Primeiro, não há referências aos Efésios, nem em Éfeso no texto grego original. Apenas nas cópias do quarto século. Olha que curiosíssimo isso. Nas cópias, no manuscrito original do Novo Testamento, que continha a carta aos Efésios, não constava o nome Éfeso ou aos Efésios, mas aparece esse nome a partir do quarto século depois de Cristo. Segundo, não há referências pessoais, exceto Tíquico, Efésios 6:21. Predomina um tom impessoal. O que é um tom impessoal? Não dirigido especificamente a uma pessoa, ou a Barnabé, ou a Apolo, ou a Áquila. Não, ele tem um tom impessoal. O que é um tom impessoal? Generalizando as pessoas, ou falando a um grupo de pessoas. Há fortes indícios de se tratar de uma epístola circular a toda a Ásia. O que é uma epístola circular? Uma epístola genérica, escrita para todos ao mesmo tempo daquela região. Ao contrário de algumas cartas de Paulo, que eram bem objetivas, diretas, né? A epístola aos Coríntios, diretamente para a igreja em Corinto, né? A epístola aos Colossenses, escrita diretamente à igreja que estava em Colossos. Já as duas epístolas, aos Efésios e aos Gálatas, acredita-se que foram epístolas circulares, porque elas não tinham um destinatário como a igreja em Éfeso ou a igreja na região da Galácia. Bem interessante isso aqui. Tema principal. Qual é o tema principal da carta aos Efésios? O eterno propósito de Deus revelado em Jesus e manifesto na igreja e pela igreja. Olha os temas paralelos, os temas que estão lado a lado. Salvação pela graça mediante a fé. Graça vocês já sabem, favor imerecido. Não merecemos nada. É tudo por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Segundo tema, judeus e gentios unidos pela cruz de Cristo. Nada pode diferenciar-nos dos judeus e nada pode nos diferenciar dos gentios. Somos unidos através da cruz e pela cruz de Cristo. 3, unidade da fé. A importância que a carta aos Efésios dá à unidade da fé. 4, os dons espirituais, em particular, os dons administrados pelo Senhor Jesus Cristo. 5, santidade e pecaminosidade, luz versus trevas. 6, a guerra espiritual, que é marcada pelo texto da armadura de Deus. Virando a página, já estamos na página 8. E a carta aos Efésios ressalta essa temática maravilhosa. Qual é? A igreja. Paulo aos Efésios nos ensina várias coisas sobre a igreja. Primeiro, que a igreja é universal. Se quiserem anotar, anotem o que vou dizer aqui agora. O termo Igreja Católica literalmente quer dizer Igreja Universal. Alguém sabia disso? O termo Igreja Católica, porque a palavra católico ou católica quer dizer universal. E não tem nada a ver com a igreja do Bispo Macedo.
que a igreja do Bispo Macedo é a Igreja Universal do Reino de Deus. Mas a palavra católico ou católica quer dizer universal. Aí entra um grande erro. Por que a Igreja Católica roubou esse termo bíblico? Por usurpação. Porque o nome dela é Igreja Católica, Apostólica e Romana. Então, teologicamente, o termo correto seria Igreja de Roma ou Igreja Romana. Esse é o termo teológico. Mas o termo popularizado, perdão, o povão decidiu popularizar como Igreja Católica. Mas teologicamente o correto seria Igreja de Roma. Como existe uma outra igreja católica, não sei se os irmãos têm informação, a Igreja Católica Apostólica do Oriente ou a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. Alguém já ouviu falar dessa igreja? Só irmão Wilson. No Agrimar também. Essa igreja ela não aceita o governo do Vaticano e nem do Papa, mas ela é governada pelo Patriarcado de Istambul, antiga cidade de Constantinopla, ali na Turquia. Então a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa tem a sua sede em Istambul, a capital religiosa da Turquia, porque a capital política da Turquia é a cidade de Ankara, tá? Então, só para você entender que existem, duas igrejas católicas, uma que é a Apostólica Romana e a outra que é a Apostólica Ortodoxa ou Apostólica Oriental. A Igreja Universal, então, é o tema que é falado na carta aos Efésios. Também a igreja é chamada de Igreja Unida. A igreja é um mistério, está aqui no texto. A igreja é o corpo de Cristo. E a igreja é a esposa de Cristo. Por que Paulo trabalha com tantas ilustrações sobre a igreja? Porque facilita a compreensão do trabalho e da função da igreja de Cristo. Propósito da carta aos Efésios. Muita atenção, que isso aqui é importantíssimo. Não há indícios de problemas específicos como em outras igrejas a quem ele escreveu. A maioria das cartas de Paulo dirigidas para igrejas só fala dos pepinos e dos problemas das igrejas envolvidas, à exceção da carta aos Efésios, porque a carta aos Efésios não menciona nenhum tipo de problema. Interessante, problema específico. Letra B, parece mais ser uma carta de prevenção do que uma carta de remediação. O que é prevenção? Evitar que algo possa acontecer de errado ou de mal. Então, se você ler com atenção, a carta aos Efésios tem um efeito preventivo, ou um objetivo, preventivo. Letra C, visa fortalecer a fé deles na doutrina cristã e a santidade e boa conduta no lar e no trabalho para evitar futuros problemas. É uma carta que se volta muito para a temática da fé e da ética cristã. D, também visa informar a situação de Paulo aos receptores da carta. Vamos lá em Efésios 6:21. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 21. Um dos últimos versículos da carta aos Efésios, 6:21. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo. Então, um dos objetivos desta carta era informar a situação pessoal de Paulo. Estrutura e conteúdo, isso aqui é lindo demais. Olha só, muita atenção aqui. Na verdade, a epístola é uma combinação de doutrina, de ensino e de dever cristão, da fé cristã e da vida cristã. Então, é uma carta que nos ensina, seria um pequeno manual de fé e vida cristã. Dos capítulos 1 ao 3, temos a exposição doutrinária, ou seja, a exposição de ensino. E dos capítulos 4 ao 6, as consequências práticas para a vida e as relações humanas. Isso aqui dá para fazer um bonito estudo bíblico. E é um estudo bíblico, olha só.
bênçãos e responsabilidades dos cristãos. Eu e você temos da parte de Deus as promessas de todas estas bênçãos que estão aí. Olha bem esse quadro. Essas são as bênçãos que Deus nos promete na carta aos Efésios. Mas nenhuma bênção vem de graça. Ela é de graça, na medida que também não é troca-troca, não. A graça de Deus não depende do que eu possa fazer ou deixar de fazer. Aqui é diferente. Aqui está falando também de responsabilidades. Ele nos abençoa não em função daquilo que pudermos ou não fazer. Ele nos abençoará sempre pela graça. Mas esta graça nos fortalece de tal maneira para que possamos cumprir algumas responsabilidades. Vamos entender isso aqui. As bênçãos que o cristão desfruta e as responsabilidades do cristão. Todo mundo gosta de ser abençoado, é verdade? Eu quero ser abençoado. Falou em campanha de bênção, eu estou aqui. Repita, por favor. São as condicionais? Algumas dessas bênçãos, elas exigem condições. O povo está correndo muito atrás de bênção, mas se esquecendo que tem aquelas que estão debaixo de condições. Você vai receber, mas se cumprir as condições. Não por causa de uma troca-troca. Isso não se trata de barganha, se trata de obediência. Muito cuidado, gente. Tem pastor aí que está ensinando que com Deus se faz negócio e se faz barganha. Isso não é troca-troca. Isso é prova do quanto amamos ou não em obedecer a Deus. Se amamos em obedecer a Deus, sim, vamos nos sujeitar às condições que Ele nos pede para que recebamos aquela bênção. Se não amamos a Deus, claro que a gente não vai de forma nenhuma se sujeitar às condições. Vamos então entender se aqui temos algumas bênçãos condicionais ou incondicionais. Primeiro, escolhido por Deus. Vamos ter que ler todos esses textos para que a gente não tenha nenhuma dúvida. Eu sabia que a gente ia tomar hoje um pouquinho de tempo. Já havia planejado esta aula exatamente com esse propósito para a gente navegar um pouquinho a fundo nessa carta aos Efésios. Efésios 1:4. Como é que nós, como cristãos, desfrutamos desta bênção de termos sido escolhidos por Deus? Está lá em Efésios 1:4. Como também nos elegeu nele, ou nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Preste atenção, antes que eu e você nascêssemos, Deus lá na eternidade olhou para mim, olhou para a pastora Darlete, olhou para o irmão Agrimar, olhou para o Robson, olhou para cada um de nós, olhou para cada um de nós. E nós não tínhamos nem ainda nascido. Isso parece uma loucura? Claro que parece uma loucura. Na nossa cabeça humana é uma total loucura. Irmão Wilson nunca tinha nascido, mas Deus lá na eternidade, já estou vendo meu filho Wilson. E já estou escolhendo a ele para que fosse santo e irrepreensível diante de mim em amor. Isso é fantástico, gente. Isso é maravilhoso. O camarada nem saiu da barriga da mãe. Nem teve os seus ancestrais direitinho na linha da árvore genealógica. E lá na eternidade, Deus já estava quem? Nos vendo. Esse texto é o que dá base, escute essa, para nós nunca fazermos a seguinte afirmação, e se faz demais essa afirmação. Eu encontrei Jesus. Já viu isso? Camarada lá do púlpito, eu encontrei Jesus. Isso nunca aconteceu. Jamais. Por qual razão? Nós estávamos em delitos, em pecados, extraviados, afastados da presença de Deus. Presta atenção, gente. Quem era você e eu antes de conhecermos a Cristo? Antes de termos, melhorar a frase, antes de termos uma experiência com Cristo. Nós não éramos ninguém. Éramos sim filhos da desobediência, extraviados, afastados da comunhão de Deus, ignorantes da sua palavra, da sua presença. Éramos filhos da desobediência, filhos das trevas.
A garotada diz aí, né? Nós éramos gadarenos, piores impossíveis, né? Cheios de espíritos imundos, cheios de manias, cheios de coisas que desagradam ao coração de Deus. Aí eu pergunto, nesse estado no qual estávamos, teríamos com a nossa mente funcionando direitinho capacidade de encontrarmos a Cristo? É resposta: nunca, jamais. Mas Ele que um dia nos escolheu, Ele um dia nos encontrou. Lá um dia no céu, Deus disse: eu vou salvar essa menina chamada Darlete Soares. Vou chamar esse homem bonito na terra chamado Agrimar. Eu vou chamar o Robson. Eu vou chamar. Se ele vai querer seguir o meu chamado, é um problema deles. Mas que bom, irmão Agrimar, que quando Jesus chamou o seu nome, irmão Agrimar, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Oh, meu Deus. Mas ele poderia ter dito: eu não quero nada contigo. Mas ele escolheu atender o chamado de Deus. Estão entendendo, irmãos? Quem nos chamou foi Ele. Quem nos escolheu foi Ele. Eu não escolhi Jesus, você não escolheu. Então, cuidado com esses que estão pregando, né? Eu encontrei Jesus, não encontrei coisa nenhuma, não tínhamos condições. O nosso pecado era tamanho que não tínhamos forças para nos encontrar com Ele, mas Ele se encontrou conosco. Muito bem. Por isso que diz aqui Paulo, né, em Efésios 2:4, como também nos elegeu antes da fundação do mundo para que fôssemos como santos. O que quer dizer santo? Separados e irrepreensíveis. Anote aí, santo quer dizer separado. Eu fui chamado para ser santo, você foi chamado para ser santo, você foi chamado para ser o quê? Separado. Isso que quer dizer a palavra santo. Irrepreensível, sem ter tido uma mancha. Mas, pastor, eu sou pecador, todos nós somos pecadores. Com a diferença que somos pecadores arrependidos e agora sem qualquer mancha para a qual o diabo pode apontar. Ó. Você tem uma mancha. Não. O sangue de Jesus nos limpou de toda mancha, por isso que somos irrepreensíveis. Essa é a grande diferença. Segunda característica das bênçãos que o cristão desfruta, adotado na família de Deus, Efésios 1:5. E nos predestinou, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ô, pastor, Fale comigo. esse texto aí é o texto daquela linha de pensamento que eles usam, que nós fomos escolhidos uns para salvação e outros para perdição. Sim, mas esse texto ele pode ser interpretado desta forma quando ele está fora do seu devido contexto. As leis da hermenêutica bíblica nos mostram e nos ensinam que todo texto tem que estar encaixado no seu devido contexto. Que é o contexto? Os versículos que estão antes e depois, porque só o contexto é que pode nos dar a capacidade da correta interpretação do texto. Por isso tem um ditado: texto fora de contexto gera-se um pretexto. Então hoje o que se ensina nesta doutrina da predestinação soberana, como dizem os calvinistas, presbiterianos na sua maioria, é porque eles pegam esse texto sozinho, isolado. Mas quando começamos a estudar toda a carta aos Efésios, descobrimos que esta predestinação primeiro começa da parte de Deus, ou seja, Deus quer que todos venham à salvação, todos. Mas quantos desejarão esta salvação? Alguns, não serão todos, porque vai na capacidade do homem escolher ou rejeitar. Agora vamos ver aqui esse texto que acabamos de ler agora, né? Que a irmã Eni aqui nos ressaltou, né? Nos deu uma ênfase. E nos predestinou para filhos por adoção. Olha só, filhos por adoção.
A Bíblia nos ensina que existem 4 tipos de filhos. Vamos lá, se alguém se lembra. Filho da criação, É um filho de deles. Vamos pelo adoção, menos vamos fazer a listinha e depois vamos descobrir quem são eles. Filhos de adoção, já falou. Filhos filho de por criação. criação, que mais? Paramos por aí? Tem mais 2 ainda. Filhos por adoção, já mencionamos. Filhos por criação, já mencionamos. Filhos por Ó, eleição. eleição, perfeito. E tem mais um. Criação, eleição. Pastora Darlete tá ligada. Gente, pastora Darlete tá com a tomada hoje em 440. Se você quiser pegar a pastora Darlete de jeito, você vai perder tempo. Ah, não. Nem ela, nem a irmã Eni, vocês pegam de jeito, não. Esqueci o outro. Não pode ter esquecido, pastor Darlete. Vou mandar uma caixinha para a senhora de Adoção. Já ginkgo falou biloba. adoção aí? Já Vou falou mandar uma adoção? caixinha de ginkgo biloba para a senhora, tranquilo. E ginkgo biloba vai deixar sua memória assim, ó, estalando. Vamos lá. Adoção, criação, eleição e Falta predestinação. uma. Não, Não. bola na trave. Não, isso O aí, Botafogo isso aí não eu que conseguiu a joguei no Libertadores. bicho isso aí. Esse daí eu joguei. Quem acertar os 4 vai levar 75 pontos. Ei, 4 Páscoa, eu não, sou só falta capelão. mais um, ué. Só Falta mais um. Ou então lá. é quem acerta. Então, agora falta um. A Eni falou Vamos ver 2. quem de vocês leva o prêmio. Eu falei um, falei ela Adoção, falou. criação, eleição e o outro. E o último. Adoção, criação. Será que o Renato vai pegar? O Renato vai pegar, ó. Segura, Por segura o herança? Renato agora. Repita. Por herança? Não. Ô, Não? Renato, eu pensei que tu ia afundar a rede. Meu Deus. Quem vai afundar a rede? Irmão Wilson, afunda essa rede. Irmão Robson, afunda a rede. Por salvação? Cadê o Não, nome? vocês estão jogando tudo para trás. Meu Meu Deus. Deus. Vocês Vai lá, nunca vão pastor, não ser- vai sair nada aí, não. O William sabe. Olha lá, ó. Ele tá quietinho, ele tá querendo ver o circo pegar fogo. Sabe que aquela pessoa espera o circo pegar fogo, todo mundo fica desesperado. Aí o William lá quietinho. Tô sabendo de nada, tô com a resposta final. Solta, William. Se tu tem a resposta, solta. Se não tem, aí é uma pena, né? Queria que tu levasse 75. Filhos por adoção, corretíssimo, já falamos. Filhos por criação, corretíssimo, já falamos. Filhos por eleição, corretíssimos. E o quarto, que pouca gente se lembra. Filho por geração. Ih, não ia lembrar nunca. Eita, meu Deus, ninguém lembrou. Filho por geração. Agora vamos conhecer essa filharada toda que Deus tem? Deus tem uma filharada bonita nesse universo. Quem são os filhos por adoção? Já falamos agora em pouco. Adoção somos nós. Nós, os cristãos, Os cristãos. a igreja. Deus adotou a igreja. Deus adotou a igreja. A igreja são os filhos por adoção. Adoção. Se quiser anotar em algum lugarzinho aí, na apostila tem espaço. Anote aí, filhos por adoção. A igreja. Os crentes de todas as épocas, de todos os tempos. Adoção à igreja. Criação, quem são eles? Os Segundo a anjos. Bíblia. Os anjos. Perfeito, os anjos. Filhos por criação, os anjos. Maravilha. Filhos por eleição. Israel. Israel. Mani tá afiadíssima. Mani tem um facão guardado, novinho, mas para cada aula tem um facão novo. Ela sabe cortar na hora certa. Israel. Geração? Jesus. Não, de eleição, por eleição. Por eleição. E a Vou geração? repetindo então: filhos por adoção, a igreja; filhos por criação, os anjos; filhos por eleição, Israel ou os israelitas; e o filho por geração? Jesus. Jesus, que lindo! Jesus Cristo. Então aí nós temos
as 4 categorias de filhos de Deus. Vai lá na sua igreja, pega os seus irmãos. Quais são os 4 filhos de Deus? Alguns vão engasgar, outros não. Mas dar a resposta completa vai ser um pouquinho difícil. Mas não para você que agora sabe e tem a obrigação de não se esquecer nunca. Uau! Filhos por adoção, a igreja. Filhos por criação, os anjos. Filhos por eleição, Israel. E filhos por geração, Jesus Cristo. Então nós fomos adotados na família de Deus como filhos por adoção. É o que diz Efésios 1:5 e 2:19. Eu tenho uma Outra pergunta, bênção que eu... pastor. Repita. Eu tenho uma pergunta. Aqui, adoção à igreja. E a pessoa que não é os ímpios? E os ímpios? Simples criaturas de Deus. Simples criaturas de Deus. É porque a palavra filho, ela tem a ver com o quê? Com um vínculo. Tem que existir um vínculo. Tem que haver uma conexão, entende? Tem que haver uma comunhão de natureza íntima. E as pessoas que não tiveram ainda uma experiência com Jesus Cristo, Então, elas não têm... no caso, todos são criaturas de Deus. São criaturas de Deus, Criaturas de Deus. exatíssimo. Existe Exatamente. diferença de criação, criatura. Tem diferença? Exato. A palavra tem a mesma raiz, mas na aplicação teológica é diferente. É diferente. Na aplicação, na aplicação Então, as teológica, pessoas- ela é diferente. A Os raiz da ímpios palavra... são criaturas. Os ímpios Isto. são Os criaturas. ímpios, eles não podem ser filhos, porque para ser filho tem que haver identidade, identificação. Por que eu digo que Luiz Prestes Macena foi meu pai? Primeiro, porque ele me gerou com minha mãe. Deu o mesmo nome que eu tenho, só que eu sou Luiz Prestes Macena, filho. Assim como o seu papai, sua mamãe, é seu papai, ou foi seu papai, se está já falecido, ou a sua mamãe, porque eles geraram a você, ok? Houve o quê? Um laço de identidade, de identificação. O nome foi dado a você, ou pelo seu papai, ou pela sua mamãe, fazendo de você o quê? Um filho, ou biológico, ou adotivo. Já os ímpios, que não tiveram uma experiência de novo nascimento, que relação, que conexão eles têm com Deus? Nenhuma, somente de simples criaturas, entenderam? Simples criatura. Para você afirmar filho, obrigatoriamente tem que ter uma relação de identidade, uma relação de comunhão, um nível de relacionamento, ok? Vamos lá. Terceira bênção que eu creio que o cristão desfruta: aceito diante de Deus. Efésios 1:6. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Antes não éramos agradáveis, não. Ao contrário, antes éramos repugnantes. Deus olhava para mim, para você e dizia: eita, coisa ruim, cheio de pecado, cheio de maldição, cheio de treva. Mas a bênção que recebemos através da salvação em Cristo nos fez o quê? Aceitáveis no amado. Então nós somos aceitos diante de Deus. Essa é a terceira bênção. A quarta, perdão dos pecados. Efésios 1:7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Anote aí. Já falei isso em outras aulas, em outras turmas, e não canso de falar. Muitas vezes o cristão que não está estudando ou não estuda nada da Bíblia, está desinformado, desligadinho, usa o sangue de Jesus de forma errada. Exemplo, camarada se demonia na igreja: o sangue de Jesus tem poder. Passa um gato preto debaixo da escada: o sangue de Jesus tem poder. Dá um relâmpago, uma trovoada: o sangue de Jesus tem poder. Que isso, irmãos? Sangue de Jesus não é amuleto, não. E o povo usa o sangue de Jesus como fosse um amuleto. Espanta bruxo, espanta demônio. Não. Sangue de Jesus
quer declarar o quê? Purificação, remissão e perdão de nossos pecados. Para expulsar demônio, afastar a presença do mal, é o poderoso nome de Jesus. Satanás, atrás, em o nome de Jesus. Demônios, calem-se em o nome de Jesus. Espíritos imundos, parem por aqui, em o nome de Jesus. Aí sim, é o nome. O nome. Agora, o sangue de Jesus tem poder, se tornou um jargão fora do plano bíblico. Tem poder, sim, para limpeza, purificação, remissão e perdão dos nossos pecados. Está bem entendido isso aqui, gente? Porque o povo pega um negócio errado, que não tem base bíblica. Repito uma vez mais, o sangue de Jesus, sim, tem poder, mas poder para remir, limpar, purificar e perdoar os nossos pecados. Está ligado a perdão de pecados. E that's it, final. Não coloque o sangue de Jesus em um lugar que não lhe corresponde, certo? Por isso que aqui diz, bem claro no versículo 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Outra bênção que o cristão desfruta, desvendar da vontade de Deus. 1:9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade segundo o beneplácito que propuser em si mesmo. Aprendemos a conhecer a vontade de Deus como parte das bênçãos que Deus dá ao crente. Antes a gente não conhecia a vontade de Deus, mas a partir do momento que somos em Deus abençoados, Ele vai nos revelando progressivamente a sua vontade. Herança eterna, Efésios 1:11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Oh, meu Deus! É muita bênção, como diz um garoto aí fora, né? Mas as bênçãos são maravilhosas. Nós ganhamos uma herança eterna. Eu acredito que nenhum de vocês aqui é filhinho de papai rico. De repente, o irmão Renato. De repente, o irmão Wilson, que está escondendo o jogo. De repente, o irmão Agrimar, né? É filho de um barão importante, de um visconde brasileiro, né? Lá do Brasil, lá das Minas Gerais, né? De repente, o irmão Agrimar tem a aparência, né, de ser descendente de algum visconde, um barão. Irmão Robson, a mesma coisa, né? Quem sabe vocês são de sangue azul, sangue nobre. Tem uma herança aí escondida lá nas Minas Gerais, ó. E vocês estão quietinhos, nada. Se a gente diz que a gente está com a mão no ouro, vão correr tudo atrás da gente, pedindo emprestado. Mas talvez não, talvez eles não tenham nenhuma herança nessa terra, senão aquela que está lá no céu, a herança eterna. Ah, essa eu posso dizer, irmãos, que eu tenho também. Você também tem essa herança, sabe por quê? Por causa de Cristo Jesus. Opa! Essa herança, graças a Deus, ela já é nossa, ela já está garantida até o momento que eu persevere até o fim. Selo do Espírito Santo, 1:13, em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Eu entro no 14 também. O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. O selo do Espírito Santo é diferente do batismo no Espírito Santo. Muito cuidado. Deixa eu ver se eu tenho aqui na minha mesa algum envelope. Deixa eu ver aqui. Não tenho. Vamos imaginar que isso aqui seja um envelope. Ah, eu tenho algo melhor aqui, só um momentinho. Isso, tem algo aqui melhor. Que são os selos que nós colocamos nos certificados e diplomas de formatura. Aqui nós temos, né, que são os selos que a gente usa
para colocar nos certificados e diplomas de formatura. Vamos dizer que isso aqui seja um envelope. Uma carta para viajar pelo correio, como sendo uma carta autêntica, uma carta permitida pelo governo americano, no caso, quando eu uso o correio dos Estados Unidos, para sair da agência e para chegar ao destino, precisa de quê? De um selo, ou de 2, ou de 3 selos, ou de quantos selos forem necessários de acordo com a tarifa escolhida ou estabelecida. Então, imagine isso aqui como um envelope, tá? Com 3 selos. 3 selos. Paulo aqui nos ensina que quando nós somos salvos em Cristo Jesus, o Espírito Santo vem morar em nós. E quando ele vem fazer morada em nós, o que ele faz? Ele coloca o selo da sua graça, o selo da sua presença e o selo da sua misericórdia. 3 selos. Que tremendo, né? Nós não tínhamos nada, nós estávamos igualzinho esse envelope aqui, ó. Branquinho, 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 totalmente branco, vazio. Não tínhamos norte, tínhamos, né, o inferno. Mas aí veio Papai do Céu em Cristo Jesus, nos lavou, nos purificou, nos encontrou, nos libertou, nos transformou. Nós que tínhamos, nada, 0, agora passamos a ter 3 selos. Uau! E desses 3 selos, eles se resumem em um só, que é como diz aqui no versículo número 13, selados com o Espírito Santo da promessa. Uma vez que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, então agora, esta carta, que sou eu, que é você, ela pode viajar até a presença do Pai. Aí o Pai nos recebe. Aí o Pai olha para a Darlete. Eu estou recebendo a Darlete porque ela tem o selo do Espírito Santo. Eu estou recebendo o Wilson porque ele tem agora o selo do meu Espírito. Estou recebendo o Agrimar, a minha presença. Aleluia! Porque ele tem o selo do meu Espírito. Gente, nós éramos assim, zeradinhos. Por isso que a gente não podia chegar na presença do Pai. Mas em Cristo Jesus, ele nos deu isso aqui, Aí agora já pode chegar na presença do Pai. E não apenas o selo, porque selo quer dizer sinal de propriedade. Isso quer dizer, que este envelope agora, que antes era assim, vazio, sem dono, sem proprietário, agora tem dono. E quem é o dono? Jesus Cristo, o Pai Celestial, o Espírito Santo. Por isso que estão aqui os 3, de propósito, né? Por isso estão aqui os 3. Um representando o Pai, outro Filho e outro Espírito Santo. 5 minutos já terminamos a nossa aula. Quando a aula começa a ficar boa, que a gente tem que terminar, gente. Isso aí é pecado. Quando a aula começa a ficar boa, a gente tem que cortar, para ficar o gosto do quero mais para a próxima aula. Mas vamos lá, vamos fechar em 5 minutos a nossa aula. Aí vem o versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança. Penhor da nossa herança. O que é penhor? Alguém pode aqui me explicar rapidamente? Penhor. Penhor é algo dado em garantia. Algo dado em garantia. Creio que o irmão Wilson se lembra, né? Que o irmão Wilson e eu temos quase a mesma idade, né? Ele talvez é um pouquinho mais velho, É tipo embora ele penhorar, não pareça. Penhorar. Tá, a pastora Darlete é do nosso tempo também. Penhorar. Caixa Econômica Federal. Você penhorava o relógio, penhorava anel, penhorava brinco, penhorava pendente, cordão. E você penhorava, se possível, até a calça íntima. Se penhorava tudo. Se pagava a Caixa Federal, geralmente era a Caixa Econômica Federal, ela dava um valor, digamos, por um anel, digamos, na época, né, 2.000 cruzeiros. Aí você tinha 90 dias para devolver aquele penhor, que era uma espécie de empréstimo. E você tinha que pagar um jurinho, que era a princípio baixo. Depois, com o aumento da inflação, já ficou mais difícil fazerem os penhores. Vamos trazer isso para esse versículo 14, que diz aqui, o qual é o penhor da nossa herança. Qual é a nossa herança? Está aqui,
os selos que Selo do recebemos Espírito da Santo. parte do Espírito Santo. Amém. Então, a nossa herança tem agora garantia diante do Pai por causa desses selos, ou deste selo, que na presença de Deus é entendido e visto como um só. Então, agora, diante do Pai, temos o quê? Uma garantia, temos um penhor. E que penhor é esse? Esse penhor que nos faz aceitos como filhos adotivos, que nos faz feitos filhos da graça, filhos da obediência e filhos da luz. Então, nós estamos no lucro agora. Antes Amém. estávamos num prejuízo, agora estamos num lucro tremendo, por causa do penhor da sua herança que está em nós. Ei, irmão, se alegra! Você não nasceu com a barriga na lua, você não tem uma poupança de 60 milhões de dólares, você não tirou na loto no escuro, nem na loteria, mas você e eu pegamos a loteria mais gloriosa e a herança mais maravilhosa. Amém. Somos filhos Glória de a Deus. Deus, filhos do glorioso Pai Celestial. Nós temos uma herança. Gente, eu estou pregando sem querer, né? Tem igual o pastor de manhã, né? O pastor de manhã é assim, né? Começa a ensinar, daqui a pouco se larga para pregar. É o espírito do pastor de manhã. Baixou aqui entre gente. Irmãos, que Amém. coisa linda é saber que nós temos essa herança em Cristo Jesus, por causa do selo do Espírito Santo. Para a próxima aula, não vamos parar não, gente. Próxima aula, anote aí. Misericórdia e amor de Deus. Meu Deus, essa carta aos Efésios é poderosa, você não tem a mínima ideia. Ela é poderosíssima, ela é maravilhosa demais para ser estudada de qualquer maneira. Então, próxima aula, continuamos falando da carta de Paulo aos Efésios. E na próxima aula, vamos então já começar a corrigir os nossos exercícios. Isto. Era para fazermos hoje, mas vamos corrigir da número 1 a número 10 do questionário que está lá no finalzinho da apostila, tá bom? Isso, lá no finalzinho da apostila, da número 1 a número 10. Número 1 a número 10. Irmão Wilson já está com o negócio arrumado, né? Ninguém deixa o irmão Wilson para trás. Irmão Wilson já foi na pole position. Irmão Wilson deve ser primo do Rubinho Barrichello ou do falecido Ayrton Senna, né? Foi lá, está na pole position. Tá, parabéns, irmão Wilson. Irmão Wilson, não menosprezando nenhum dos demais, mas talvez porque ele é o veterano, né? E todo veterano sempre está com o pé em 2 aceleradores. E tem uma caixa de 8 marchas, né? 5 é pouco. Isso é bom, irmão Wilson, isso é bom. Porque vai dar aquele gostinho adicional no recebimento do seu certificado do médio. Aí, se o irmão Wilson se animar, ele vai para o bacharel. Aí vai ser bonito demais. Ei, irmão Wilson. Aí, irmão Wilson vai estar vestido de azul. Vai estar de azul. Perfeito, irmã Eni. Fica tranquila. Deixa Deus lhe usar. A irmã Eni precisa se retirar. Deus abençoe. Obrigado, que já também estouramos o nosso horário. Nos encontramos na próxima aula, irmã Eni. Muito obrigado. Deus abençoe ricamente. Gente, vamos então terminar a nossa aula. Quero agradecer demais a presença do nosso irmão Robson, do nosso agente secreto RI 636, irmão Renato Idácio. Mas o código dele é agente secreto RI. Ele está rindo, RI 636, né? É um novo agente secreto, né? Henry Cavill, o novo James Bond, tem que conhecer esse novo agente. Obrigado, irmã pastora Darlete Soares. É bom demais ter a senhora conosco. A senhora, como todos os demais, são uma grande inspiração. Irmão Wilson, mais uma vez, muito obrigado. Essa semana eu vou dar aquele retorno para o irmão. Tá? Estou correndo aqui o máximo que eu posso, vou dar aquele retornozinho, já vai estar tudo no jeito. Irmão Agrimar, continua sendo essa benção, tá bom? Não deixa de ser essa benção, não, porque o irmão é inspiração para todos nós aqui do grupo, inclusive para mim, né? A gente fica muito feliz ter o irmão e essa querida família aqui. Eu nunca imaginava ter uma família unida, estudando juntos a palavra de Deus. William, continua sendo exemplo de papai, exemplo de mamãe, tá? Continua sendo obediente a Jesus. Jesus tem muito ainda a fazer na tua vida. Um abração no Wesley. Wesley temporariamente teve que se afastar por questões de trabalho, né? Mas ele está ligadinho, ele está assistindo as aulas gravadas. E a irmã Bernadette, obrigado. Deus abençoe a senhora rica e poderosamente. Hoje alguns alunos avisaram que estariam ausentes, né, por motivos de trabalho.
motivos de saúde, outros não nos avisaram, desconheço a razão, mas tudo bem, a gente entende que na correria da vida, alguns não conseguem avisar, vem o esquecimento e assim por diante. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus, né? Irmã Bernadette está também se despedindo, porque no Brasil já é meia-noite. Lá no Brasil está tarde, né? Irmã Bernadette, para quem não sabe, está lá na área de Vitória, no Espírito Santo. Irmã Bernadette, se quiser se despedir, já indo embora, fica à vontade, porque já deu 00:07 e ela precisa descansar. Vamos pedir nosso irmão série 636, Renato, irmão Renato, vai abrir aí o seu áudio e com a sua voz bonita de locutor FM 99.3, vai estar orando ao Senhor, agradecendo a aula de hoje. Muito obrigado, meus irmãos, pela presença, pelo carinho de vocês. Vejo vocês, permitindo Deus, próxima segunda-feira, dia 16. Natal tá chegando aí, ó. Prepare-se, o frio tá batendo aí forte em Massachusetts. Vim de Connecticut ontem, tava fresquinho, mas eu cheguei na quinta e sexta, tava geladinho, mas o Natal, tristemente, vai ser frião para vocês aí. E bem para mim, né? No morninho, tá? Comam bastante, mas não exagerem não, que senão dá um problema depois pro pastor Demoel e pros seus pastores, né? Que eu sei que na véspera de Natal o pessoal come 2 perus e até 5 frangos, né? Mas deixa quieto, nesse negócio de comida tem que ser muito controlado. Irmão Renato, nos agradecendo. Muito obrigado, gente. Deus os abençoe, vocês são especiais e amados da parte de Deus e por nós também. Irmão Renato, por favor, agradecendo a Deus com a palavra de oração. Pai, nós te agradecemos por esse momento tão especial em nossas vidas. Pai, aqui eu Aleluia. coloco o professor Luiz Prestes nas tuas mãos. Coloco Graças te cada damos, família Pai. representada, cada aluno, Pai. Aqueles que não puderam, Senhor, estar aqui, Senhor, vai até onde eles Aleluia. estarão, Pai. Pai, te agradecemos pela rica oportunidade que o Senhor nos deu esse dia, Pai. Abra nossas mentes, nossos Meu Deus, muito corações, que nós obrigado. venhamos aprender a cada dia mais da tua palavra, Pai. E que nós venhamos, Senhor, levar essa palavra, Senhor, àqueles que precisam ouvir a Em tua nome de palavra para Jesus. resgatar, Senhor, deste mundo, ó Pai. Pai, te entregamos, Senhor, nosso curso nas tuas mãos, Pai. Não deixe ninguém, Senhor, desanimar no meio do caminho, mas que nós venhamos Em nome de concluir para a Jesus. honra e glória do teu nome. E que o seu nome venha a ser glorificado através das nossas vidas, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Nos dá uma semana abençoada, nos dá uma noite com descanso, Pai. Aleluia. Nós vemos, Senhor, te glorificar ao amanhecer o dia, ó Pai. Porque tu és lindo e maravilhoso por tudo que tem feito em nossas vidas, ó Pai. Pai, te agradeço por essa noite, ó Pai. Por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. 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 Não saia correndo, com exceção dos irmãos que precisaram sair por necessidade. Nosso lema para fechar tudo: seriedade, Seriedade, compromisso, Compromisso. disciplina. disciplina, Seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina, Seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. e eu diminua. É necessário que ele Necessário que ele cresça cresça e que eu e eu diminua. diminua. É necessário que ele cresça Cresça e que eu eu diminua. Glória. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Ó, Glórias a Deus. desse tamanhão no coração de vocês. Aleluia. Boa noite, bom descanso, que a boa mão do Senhor seja com você. Uma ótima final de segunda-feira, uma abençoada semana. Segunda que vem, 16 de dezembro, estamos aqui, se Deus quiser. Muito obrigado a nome todos de vocês. De Jesus. A paz do Senhor e façam os exercícios, sim, para a gente estar na próxima aula aqui corrigindo até a questão número 10. Muito Amém. obrigado. Glória a Deus. A paz do Senhor. Rapaz, tchau.